Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala, pastor Carlos. E Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que move, Pai, sobre cada vida, Senhor, levantando, meu Deus, aqueles que estão enfermos, levantando aqueles que estão abatidos, Pai amado, tirando eles de toda esta opressão maligna, que cesse todo este mal que está sobre esta vida, meu Pai. Tu és o Deus que sonda os nossos corações, Pai amado, que sonda, meu Deus, aqueles que estão assombrados, atemorizados, Senhor. Livra eles, Pai amado, livra de todo este assombro, meu Pai, que o inimigo circunda os seus corações, derrubando toda seta, todo dardo inflamado, todo o mal que acomete eles a este terror, meu Pai. Mas que haja luz nesse coração, que haja luz, Pai amado, nos seus pensamentos a partir de agora, meu Pai, que o Senhor faça fluir pelo Teu Espírito, meu Deus, esta unção de poder, de domínio próprio, Pai, para tirar toda a fraqueza dos sentimentos, levantar, Senhor, essas almas abatidas, cansadas, desanimadas. Senhor, dá vigor, Pai, dá vigor ao cansado, nós te pedimos, Senhor, porque tudo vem de Ti, Senhor. Se Tu não moveres, Senhor, nada nós podemos, mas podemos tudo em Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que nos fortalece em nome de Jesus. Tu és o Deus que nos dá vida, Tu és o Deus, Pai amado, que nos sustenta em todo momento. Que o Senhor venha sustentar essas almas nesta manhã, dando força em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Amém. Precisamos estar alegres, aleluia, glória a Deus. Mostra para a tua afronta a alegria que está no seu coração, glória a Deus, porque nós andamos por uma certeza, inteireza de fé, e não vamos deixar nada nos assombrar, porque maior é o Senhor, glória a Deus. Não vamos deixar, quando o Senhor disse para os seus discípulos para pegar o barco e atravessar para o outro lado, para a outra margem, meus irmãos, no meio do caminho eles pegaram uma tempestade e ficaram assombrados, glória a Deus. Tem momentos que o Senhor está fazendo nós sairmos de um lado e ir para o outro lado, meus irmãos, aleluia. O Senhor está dando ordem para nós seguirmos, sairmos de toda a situação, meus irmãos, atravessarmos. O Senhor diz: é tempo de mudança, é tempo de transformação, é tempo de mudar os caminhos, é tempo de mudar os pensamentos, é tempo exatamente de atravessar de um lado para o outro, glória a Deus, atravessar os nossos sentimentos, glória a Deus. Parece que no meio desta travessia que nós estamos passando, meus irmãos, a travessia da velha natureza para uma nova natureza, meus irmãos. Tem hora que nós pegamos as tempestades, pegamos exatamente os ventos fortes na nossa vida, mas o Senhor diz: não temas, Deus está conosco, o Senhor Jesus está conosco no barco, glória a Deus. Muitos acham, como os discípulos viam Jesus dormindo no barco, Jesus dormia enquanto eles estavam ali no meio daquela tempestade, parecia que Jesus nem estava se importando que eles iam ali afundar, mas o Senhor está atento em todo momento, porque a palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dormita, glória a Deus, amém? O Senhor está conosco em todo momento. Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus não está nem aí? Glória a Deus, pode ter certeza, o Senhor está bem junto com a sua vida, glória a Deus. Mas o que te liga em Deus é a tua fé. Creia somente que você vai passar por essa circunstância, meu irmão e minha irmã. Você vai passar por este vento que está na tua vida, porque o Senhor te sustenta, glória a Deus, creia. O Senhor está contigo, glória a Deus. O Senhor está na tua vida, o Senhor está no teu barco. Glória a Deus, você vai passar, meu irmão, passa pela tempestade. Nós passamos pela tempestade, passamos, meus irmãos, por todo tipo de afronta, de adversidade,
Porque Deus, aquele que criou todas as coisas, meus irmãos, tudo aquilo que existe, que não existe, aquele que criou os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, está conosco, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aquele que diz: cesse o vento, cesse a tempestade. Aquele que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade. Aquele que tem poder sobre o tempo. Aquele que tem poder para abrir os céus e fechar os céus. Aquele que tem poder sobre a vida, meu irmão, glória a Deus, aleluia, para dizer: seja curado nesta manhã, glória a Deus, seja liberto nesta manhã. O Senhor que quebra os grilhões, que quebra os impedimentos, que quebra as cadeias desta manhã, e diz para ti: seja livre, glória a Deus, aleluia. Em momentos que nos sentimos acorrentados, cheio de opressão, mas o Senhor diz: não olhe para a tua opressão, não olhe para aquilo que te afronta, não olhe para aquilo que te amarre, mas olhe para o poder do teu Deus, porque é Ele que te liberta nesta manhã. É Deus que te liberta de todo este sufoco, de toda esta angústia que está dentro do seu coração. Porque tem pessoas hoje, a hora que eu comecei a orar, Deus me mostrava uma angústia muito grande em muitos corações desta manhã. Glória a Deus, mas Deus te liberta de toda essa angústia, minha irmã. Minha irmã, Deus te liberta de toda esta opressão que está dentro do seu coração, porque nós temos o inimigo que usa os nossos sentimentos para nos abater, o inimigo que lança os seus dardos inflamados nos nossos pensamentos para pensarmos: esse é o fim. Quanta angústia, meus irmãos. Nós temos a luz, nós temos a vida, nós temos a eternidade, glória a Deus, e vamos continuar no meio deste mar, atravessando para outra margem, meus irmãos. Vamos continuar o nosso caminhar para alcançarmos exatamente a eternidade. Não vamos deixar nada nos abater, nada nos entristecer. Glória a Deus, vamos ficar cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da honra e da glória do nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é não ser dissimulados, tá? A dissimulação é terrível, o pecado da dissimulação, talvez um pecado que é ocultar exatamente a verdade e as intenções e os sentimentos. Parece que todos andam escondidos, sem que ninguém esteja vendo o que está dentro do seu coração, dos seus sentimentos, mas o Espírito Santo examina as intenções do coração do homem. Jesus, ele chamou dissimulador exatamente os fariseus, os sacerdotes da sua época, falando que eles eram sepulcros caiados. Eles só representavam, porque eles escondiam a verdade. Havia uma dissimulação, meus irmãos. É um pecado de mostrar uma coisa e ser outra. É um pecado, meu irmão. Esse é um pecado realmente da hipocrisia, da falsidade. E nós temos que viver a verdade em todo o tempo. Se nós pegarmos um pecado dessa dissimulação, nós vamos ver Ananias e Safira, quando fizeram voto de vender a sua propriedade e colocar todo o dinheiro aos pés dos apóstolos, meus irmãos. Na verdade, eles usaram essa dissimulação para mostrar uma coisa e por trás estavam fazendo outra. Eu digo, meu irmão e minha irmã, nós temos que ser verdadeiro para com Deus e temos que ser verdadeiro para com todos, porque o Senhor que examina todas as intenções, porque quando nós fazemos algum tipo de voto, ou quando nós fazemos uma promessa, ou quando nós prometemos uma coisa e agimos escondido de outra forma, nós estamos cometendo pecado. Muitas vezes nós estamos agindo de uma forma com os nossos lábios, mas o nosso coração realmente está de outra forma. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mas o íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente,
não te fies dele, porque abominações há no seu coração. Ainda que cubra o seu ódio com engano, a sua malícia de se descobrirá. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 26 do livro de Provérbios, nós vamos entender o que Deus está falando. Aquele que odeia, ele dissimula, ele engana, meus irmãos. A dissimulação de você falar uma coisa para as pessoas, mas o teu coração, o teu íntimo, realmente, a dissimulação ela esconde, engana. Quantas vezes o casal, há uma unidade de fé, um só corpo, onde tem que ter transparência em todas as coisas. Às vezes a esposa está fazendo alguma coisa escondido do marido, ou o marido fazendo alguma coisa escondido da esposa. Meus irmãos, acaba usando de dissimulação, não é verdade? Acaba usando de dissimulação. Ocultam até o dinheiro que ganham, ocultam a verdade, usam de uma mentira, usam de um fingir, usam de um engano para tentar usar dessa dissimulação, escondendo a verdade, escondendo a verdade. Imagina, a mulher foi para tanto lugar, passeou o dia inteiro, teve com as amigas, foi para tudo quanto é lugar, e chega em casa à noite, o marido fala: onde você foi? Eu fui na casa da minha mãe. Então, imagina, isso é mentira, isso é abominável, Senhor. Os filhos também. Quando você oculta a verdade, você está dissimulando, você está falando mentira, meu irmão, minha irmã. Então a dissimulação, Ananias e Safira estavam mostrando exatamente que eles eram fiéis, que eles iam vender a propriedade, ia dar todo o dinheiro aos santos ali para que ninguém tivesse falta em nada. Mas na verdade era uma dissimulação, era uma mentira. Meus irmãos, eles não estavam exatamente fazendo aquilo que eles tinham prometido. Eles nem precisavam vender e dar o dinheiro. Eles não precisavam. Mas a partir do momento que eles criaram essa dissimulação, nós vamos vender por 1.000 e vamos dar os 1.000. Mas venderam por 1.500 e deram 1.000. Então mentiram, uma dissimulação. Olha, meus irmãos, a mentira. A própria palavra de Deus diz: os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira é uma dissimulação, tudo aquilo que a gente usa de dissimulação, de engano. Às vezes a gente tem um sentimento para os irmãos: irmão, vai na paz, vai na bênção. Daqui a pouco nós pegamos outro irmão e falamos: aquele irmão lá está cheio de pecado, aquele irmão lá não sei. Meu irmão, isso é dissimulação, isso é pecado. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o pecado, Meus irmãos, aí nós vivemos uma hipocrisia, somos hipócritas. Tentamos mostrar para todo mundo: olha, eu tenho fé, vai na paz. Nós vendemos uma imagem. Por quê? Nós queremos ser queridos, nós queremos ser amados, nós queremos ser carismático, todo mundo beijinho, abracinho, né? Vai na paz. Mas lá dentro do nosso coração, meus irmãos, há uma dissimulação. Então, quantas vezes as pessoas: pastor, eu quero ajudar essa obra, pastor, eu quero tanto ajudar essa obra, só da boca para fora. Porque lá dentro mesmo, nunca se interessou, nunca tem um coração voluntário, nunca realmente participou exatamente das obras. Meus irmãos, a dissimulação, glória a Deus, mas Deus conhece os corações, Deus examina as intenções do coração, amém? Nós temos uma palavra aqui no livro de Atos que fala do Simão mágico. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já de muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e batizavam homem como mulheres, e creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo
que em Samaria tinha ouvido o evangelho, os quais os apóstolos enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja para contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão e disse: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Glória a Deus. Amém? Tremendo aqui que nós vemos que cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Amém? Então nós vemos que Filipe foi ali um grande evangelista. Amém? Então evangelizava exatamente, e eles se arrependiam, eram batizados no nome de Jesus Cristo. Amém? Tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, que era um mágico, um enganador. A arte mágica, ela sempre foi abominada pelo Senhor. Tudo aquilo que usa de uma ilusão para enganar, Deus abomina toda a prática mágica. Tudo aquilo que engana, tudo aquilo que ilude, é abominável ao Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, desde que o Senhor mandou tirar do meio do povo de Deus todos aqueles que praticavam artes mágicas. Então nós vemos que até o próprio Simão, ele creu. E nós vemos que aquelas primeiras vidas evangelizadas estavam sendo batizadas pelo nome do Senhor Jesus e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Tremenda palavra. Nós temos essa divisão aí, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Então, precisamos buscar os dons com zelo, meus irmãos. O Espírito Santo. Então, nós vemos que descendo João e Pedro, glória a Deus, os quais, tendo descido, oraram para eles receberem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Então a unção que estava sobre a vida de Pedro e de João, quando oraram, impuseram as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos realmente estar cheio da unção, do poder, da glória do Espírito Santo. Eu digo que um homem, quando está cheio desse poder, da palavra de Deus, meus irmãos, ele está firmado em Deus, ele está firmado na rocha. Nós precisamos estar firmados na rocha, pela palavra e pelo Espírito Santo, porque a nossa carne é fraca, meus irmãos. O Espírito que nos fortalece. O Espírito, quando a gente vê os assombros, quando a gente vê as afrontas, se nós estivermos na carne, nós derretemos, meus irmãos. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, exatamente, para suportar as afrontas, a ameaça. Glória a Deus, porque o Senhor nos dá esse espírito de ousadia. É pela ousadia do Espírito Santo que nós atravessamos exatamente as afrontas, atravessamos exatamente todas as dificuldades, todas as provas, meus irmãos. É pelo Espírito Santo. Eu na carne sou fraco, mas se o Espírito Santo não estiver me fortalecendo, eu não sou nada. Nós vemos que até o próprio Simão Mágico, meu irmão, creu. E quando ele viu que aqueles irmãos recebiam o Espírito Santo pela imposição de mãos, ofereceu dinheiro, meus irmãos. Isso é terrível, né? E vendo Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo,
lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha aí. Aí nós vamos ver gente comprando unção de nobre, unção de Salomão. Vai comprar unção disso. Eu vou comprar, paga $10.000 para comprar unção. Meus irmãos, o poder de Deus não se compra. O poder de Deus não se compra. Meus irmãos, aleluia, o poder de Deus se alcança com o coração puro, com o coração reto. Nós vemos que Simão ofereceu dinheiro. Mas, meus irmãos, por quê? Aquele homem estava dissimulando as intenções do coração daquele homem. Muitas pessoas às vezes estão comprando cargo dentro da igreja, comprar cargo dentro da igreja. Então tem pastores que se vendem. Ali tem um empresário, ele tem dado tanto de dinheiro para a igreja, vamos dar um cargo para ele ali, vamos colocar ele já como pastor também. Meus irmãos, a dissimulação vende, a dissimulação. Nós vemos tanta gente que não está preparada para estar em cima de um púlpito. Nós vemos tanta gente que não está nem preparada, meus irmãos. Não está. Tem gente que precisa se converter, precisa realmente estar totalmente moldado. Estão ali tentando pregar o evangelho, como Simão realmente precisava de ser totalmente transformado ainda pela palavra, tirar toda essa dissimulação, mas a intenção do coração dele era ter o poder de Pedro, era ter o poder do Espírito Santo exatamente para colocar as mãos sobre as vidas. Quantas pessoas estão aí, eu quero ter o poder de Deus, eu quero orar, eu quero fazer, eu quero curar, Deus vai me usar. Mas não limpou nem o coração ainda, nem limpou o coração. Nós precisamos tirar toda a dissimulação, toda a mentira de dentro de nós. Nós temos que ser verdadeiros, meus irmãos. Precisamos parar de fingir, Meus irmãos, Deus nos quer verdadeiros dentro do nosso íntimo. Deus quer que a palavra nossa seja verdade quando nós conversarmos com as pessoas, quando conversarmos com as almas, quando nós fizermos o voto. Nós temos que ter um sentimento puro, um coração puro. Meus irmãos, isso que nos liga com Deus, é esse poder que nos liga com Deus, a verdade nos liga com Deus. Deus está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor diz: você vai andar comigo em espírito e você vai andar em todos os seus caminhos da verdade. Você vai ser verdadeiro em todos os seus atos. Até os teus sentimentos vão ser verdadeiros. Porque quando você falar com uma pessoa, aquilo que você falar nos teus lábios é o que está saindo de dentro dos seus sentimentos. Você não vai ser mais falso, não, meu irmão, minha irmã. Você vai ser verdadeiro. Aleluia, você vai contar a verdade, você vai falar a verdade. Aleluia, você vai ter sentimento de verdade, sentimento de amor, sentimento de misericórdia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus nos quer cheio da presença dEle, a verdade. Meus irmãos, nós estamos ligados com Deus, o Senhor nos esquadrinha, Ele sonda todo o nosso ser, não tem aonde nós nos escondemos. Não adianta a gente ter lábios bajuladores e o nosso coração ainda está cheio de rapina. Meus irmãos, não adianta você falar mentira para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu amigo, para o teu irmão, porque Deus te sonda. Meus irmãos, Deus, Ele te sonda e fala. Você fala mentira pelos teus lábios, o teu coração realmente pensa outra coisa. Você fala uma coisa com a tua boca, você faz um voto com a tua boca, mas o teu coração não cumpre o teu voto. Aquilo é só da boca para fora, como diz, só da boca para fora, meus irmãos. Então nós precisamos vigiar com os votos. Precisamos vigiar com os votos, precisamos tomar cuidado. A astúcia do diabo, meu irmão, astúcia do diabo. O diabo é mais perigoso na sua astúcia que na fúria dele. Astúcia, porque ele vem com verdadeira astúcia. Ele arma cilada, então ele vai tramando. E nós precisamos tomar cuidado com todas as ciladas do diabo. Você vê que o diabo mais usa é o lábio bajulador. Ele bajula. E o Senhor diz: cuidado com os lábios bajuladores. O diabo, a verdade
muitas vezes ela é seca. A verdade muitas vezes toca no nosso ser e fala coisas que nós não queremos ouvir e nem gostamos. Porque a verdade tem que tirar de dentro de nós a mentira. A verdade tem que tirar de dentro de nós a falsidade. Mas o diabo, ele vem exatamente trazer a mentira amanteigada. O diabo traz a mentira, a malícia, a astúcia embramada. Vem com aquele sabor de eu quero mais, sabor exatamente de prazer, sabor exatamente de vantagens. Então, o diabo, vosso adversário, que se transfigura em tudo, meu irmão. Ele se transfigura no mundo sobrenatural, se transfigura em ministro de justiça, se transfigura num grande amor, num grande prazer, se transfigura numa grande vantagem da tua vida. Nós precisamos tomar cuidado com a astúcia. Nós vemos que o próprio Josué, ele caiu no maior laço quando ele estava ali para alcançar as terras prometidas, quando os gibeonitas propuseram a Josué uma aliança. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas realmente era um povo que precisava ser desalojado da terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Mas aquele povo, gibeonitas, foram muito astutos, armaram exatamente uma situação para enganar o povo de Deus. Amém? A ordem de Deus era exatamente para se abster de toda aliança com os moradores da terra. Amém? Para que eles não fossem cilada para eles. Mas o inimigo, meu irmão, o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz. O diabo, meus irmãos, ele está aí para enganar. Jesus diz: muitos virão em meu nome, se possível enganarão até os escolhidos. Nós vemos que a ação do diabo, meus irmãos, é realmente tirar o homem de Deus, criar dissimulação. Nós vemos que Josué acabou fazendo uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus. E aquela aliança, ela perpetuou por muitos e muitos anos após a morte de Josué e foi realmente ressuscitada no tempo de Davi. Porque na verdade Josué fez um voto que não destruiria ali os gibeonitas e fez um voto, e aquele voto foi o laço dos seus pés. Mas no tempo de Saul mandou matar os gibeonitas e veio depois no tempo de Davi uma praga porque tinham quebrado aquela aliança dos gibeonitas. Eu digo, o voto de Deus é tremendo, né, meus irmãos? Ele passa a geração. Deus faz um voto a Abraão e a promessa de Abraão estão sendo cumprida nos nossos dias e nos dias futuros. Aliança de Deus, quando nós fizermos uma aliança, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado em cumprir tudo aquilo que nós falamos e fazemos, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado. Quantas vezes, às vezes o teu pai fez uma aliança com alguém e fez uma promessa, glória a Deus, que aquele algo ia ser daquela pessoa, mas você pela ganância quer tomar aquele algo que o teu pai prometeu àquela pessoa, meus irmãos. Muitas vezes, aleluia, pode ser que não tenha nenhum documento assinado, mas tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, meu irmão. Tudo aquilo que é ligado na terra é ligado, tudo aquilo que dois concordarem aqui na terra será ligado no céu, meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, que além de toda uma estrutura humana, nós temos uma estrutura no mundo espiritual que se liga no mundo espiritual. Aleluia! Nós precisamos tomar cuidado com tudo que nós fazemos na vida, meus irmãos, com tudo que nós falamos, fazemos. Precisamos lembrar das coisas passadas, sim, meus irmãos. Quando nós fizemos algum voto ou prometemos alguma coisa e deixamos de lado, não podemos realmente viver numa hipocrisia do esquecimento, não, meus irmãos. Temos que ser fiel, aleluia, glória a Deus, porque parece que a gente vai esquecendo das coisas que para trás ficaram, talvez com dívidas, talvez vamos esquecendo, passou o tempo mesmo, mas eu digo, muitas situações ficam ligadas no mundo espiritual, meus irmãos. Nós precisamos realmente colocar nossa vida no altar. Glória a Deus, fizemos coisas, não temos condição, vamos nos humilhar no pé do Senhor, para que o Senhor nos perdoe e para que o Senhor feche as nossas brechas, aleluia, glória a Deus.
Mas se temos condições, vamos realmente estar acertando as coisas, meus irmãos, como Zaqueu, amém? Zaqueu, quando o Senhor entrou na sua casa, Zaqueu disse: se eu tenho defraudado alguém, devolverei 4 vezes mais e darei metade do que eu tenho aos pobres. Aleluia, glória a Deus. E Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós temos que viver na verdade, não podemos esconder nada. Tira tudo aquilo que está escondido dentro do seu coração, meus irmãos. Traga a revelação. Deus não quer nada escondido dentro de você, meus irmãos. Vai lá no porão, aleluia, e tira para fora tudo aquilo que você esqueceu. Parece que nós aceitamos Jesus, meu irmão. Não devo mais nada para ninguém. Não devo. Agora aceitei Jesus, dei uma condenação. Agora eu não vou pagar mais ninguém, já estou perdoado mesmo. Não vou nem pedir perdão lá, que eu já estou perdoado mesmo. E continua, meus irmãos. E eu digo, quando nós aceitamos Jesus, é para regeneração. É para realmente nos reconciliarmos com as vidas. É para nos reconciliarmos e pedirmos perdão àqueles a qual nós fizemos algum mal, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Não é para ficar soberbo e arrogante. Agora eu sou de Jesus, vocês não são de Jesus. Agora eu vou para o céu e vocês vão para o inferno. E você continua carregando exatamente a arrogância, a soberba, meus irmãos. É tempo de se reconciliar. Se você fez mal para alguém, meu irmão, se você realmente despojou alguém, é tempo de ir lá e falar: Senhor, me perdoa. Você tem condições de ir lá e ressarcir, senão você vai lá e pede perdão, meus irmãos. Já temos que desligar as coisas, meus irmãos. Temos que desligar as coisas, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não disse: Zaqueu, olha, você não precisa pagar nada para ninguém, está tudo perdoado. Não, pelo contrário, Zaqueu sabia que precisava exatamente ressarcir se tivesse feito mal a alguém. Aleluia. E nós vemos que Zaqueu sabia que ele precisava, além de ele ter todo aquele dinheiro, ele sabia que precisava amar o seu próximo, que ele precisava ajudar o seu próximo. Glória a Deus, porque quando Jesus entra na nossa vida, meu irmão, ele entra para mudar. Ele entra, muitos falam: Senhor, entra na minha vida. Amém, só quer que Jesus entre na sua vida igual o Simão Mágico. Amém, Jesus entra na minha vida para eu ser rico, para eu ter prosperidade, para eu ter saúde. Mas Jesus, quando ele entra na nossa vida, meu irmão, ele entra na nossa vida para falar: filho, se reconcilie com o teu próximo. Filho, se reconcilie com a sua casa. Filho, peça perdão. Glória a Deus, é isso. Quando Jesus vem, ele vem para regenerar a alma. Ele vem para trazer humildade. Ele vem exatamente para mostrar: filho, você fez tanto mal às pessoas lá no passado. Glória a Deus, aleluia. É tempo exatamente de ter o amor. Glória a Deus, porque o apóstolo Paulo dizia: aleluia, aquele que roubava não roube mais, antes trabalha e ajuda aqueles que necessitam. Olha como transforma. Jesus veio para mudar a nossa vida. Jesus veio para tirar toda a nossa arrogância, soberba é o orgulho, e nos transportar para este reino do seu amor. Deus está falando nesta manhã, glória a Deus. Vamos sair da dissimulação, vamos sair do engano. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tu és o Deus que nos ilumina, meu Pai. Tu és o Deus que tem a bênção sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que nos abençoa, meu Deus, aleluia. Bem-aventurado, glória a Deus, aqueles que têm a mão limpa, glória a Deus, e o coração puro. Quando o seu coração está puro, meu irmão, quando você tem as mãos limpas, você leva as tuas mãos ao céu e fala: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa, Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, vai à minha frente, tirando toda pedra de tropeço. Senhor, Tu és o Deus que me dá saúde, Tu és o Deus que me levanta. Meu Deus, salabachúria, que nesta manhã, meu Pai, Tu está movendo no coração, tirando toda a dissimulação. Tu és o Deus que firma esses irmãos, Pai, para andar num caminho reto, para buscarem um coração puro, cheio da Tua presença, porque Tu és o Deus que move no meio do Seu povo. Tu
Tu és o Deus que move o milagre, Tu és o Deus que move o poder. Aleluia, glória a Deus, porque nós não vivemos o evangelho só de palavras, mas vivemos o evangelho de poder, que o Senhor faz estremecer sobre toda a terra o Teu poder e a Tua glória. Tu és o Deus que levanta nesta manhã e cura e liberta e enche desta unção poderosa do Teu Espírito, meu Pai, libertando os cativos de coração, meu Pai, dando vida àqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Levanta deste leito, levanta desta tua enfermidade, anda, porque Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá vida, Jesus Cristo te dá ânimo. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.